Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Bright Tracer e hoje voltamos para comentar esta leitura concluída que fizemos desde o começo do ano, do Lúcio Cardoso, Crônica da Casa Assassinada, um livraço, enrolou um pouco, mas no final a gente gostou e hoje a gente volta aqui para falar com vocês sobre o livro todo. Então, não sei se a Malu acabou lendo mais do aquele livro que acompanha, que é um livro de estudo mesmo desse livro, né? E eu sei que eu não li nada do Diário do Lúcio, então não posso falar nada aqui para vocês quanto a isso. Mas hoje a gente vai bater um pouquinho, vai conversar um pouquinho, bater um papo sobre o livro em si, no geral, como uma obra, o que a gente achou, o que não achou. O pessoal já conversou bastante lá no comentário dos vídeos mesmo e no nosso grupo no Telegram. Então, se você ainda não conhece esse canal, se você ainda não leu esse livro, por favor, deixe esse vídeo para o último, volta lá para o começo e acompanha com a gente, que tem uma lista aí de vídeos que a gente foi fazendo ao longo desses meses para concluir a leitura desse livro. Não se esqueça, então, de dar o like, de assinar o canal para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai ser interessante. Tem gente que está chegando nova por aqui, que acho que ainda não conhecia o canal, então é uma oportunidade de vir bater um papo com a gente. E outra, ainda vamos anunciar no final desse vídeo a nossa próxima leitura, grande, né? Nosso calhamaço do segundo semestre. Então aí vocês podem ficar aqui com a gente para acompanhar isso aí. Se não quiserem spoiler do livro, da crônica, já pula para a marcação aqui no vídeo que a gente vai falar da próxima leitura, mas enquanto isso vamos falar um pouquinho mais da crônica, né, Malu? Sim, sim, gente. Eu não consegui terminar este livro aqui, Espaços de Memória, tá? Porque nas últimas 2 semanas andei com a vida bem atribulada. Mas eu gostei muito, eu li mais algumas partes, tá? Eu quero ver se eu completo, leio até o fim, porque ele é meio que fala um pouquinho dos diários, sabe? E ele vai colocando um pouco de situação do porquê dessa escrita, e também ele faz uma análise bem bacana das personagens. Ele fala desse duplo que a Ana representa, coisas assim que estão ali, que às vezes me passaram desapercebida, não sei se foi por má vontade, por cansaço na leitura, mas muitas coisas que ela fala aqui, né? ela ela chama atenção por umas coisas assim que meio que me passaram batidas, assim. Então, acho que esse livrinho vale a pena, e ele não é tão longo quanto os diários. Ele é um livro de 150 páginas, sabe? Sim. Até deveria ter terminado, mas, gente, minha vida tá muito louca. E eu gostei muito, Tati, da crônica da Clarice no final. É Sim, como é que a gente fala assim, uma declaração de amor, né? sim, sim, De, exatamente. de amor, assim, amizade, né? Ela É, fala. é, Eu gosto da Clarice porque ela fala em amor, sabe? E aham, amor, é amor, sabe? Tipo, ela não tem que dizer, ai, mas ele é gay, a gente só tem uma amizade, eu só tenho uma paixão, como é que diz, platônica e tal. Não, é amor. Amor é é, amor em todas as suas formas. E se sim, rolar, rolou. Se não rolar, não rolou. Mas a é, gente ama as pessoas e pode amar das diferentes formas, sem ter que estar toda hora se explicando, né? sim, exatamente. Foi o que eu senti aqui nessa carta dela. E ela é um carinho, né? É uma coisa assim que ela não. Ela ainda fala que assim como o Lúcio não está morto dentro de mim, né? Que eu achei é bem tocante. Eu acho que toda forma de comunicação da Clarice sempre foi tocante, né? Então acho que é por isso que ela é uma assim uma escritora que tem essa capacidade que eu acho que nem todo mundo tem de tocar mesmo no fundo, e eu acho que o Lúcio também tinha, né? Porque a primeira obra assim que eu leio, a primeira coisa que eu leio dele, e eu acho que ele tinha essa certa afinidade, inclusive de buscar, de ter essa sensibilidade, assim, um pouco semelhante ao que a Clarice traz nas cartas e nas obras dela e tudo, né? E ele também, né? Essa sensibilidade, né? A Sim, escrita deles
que a gente pode colocar assim de comum é que ambos são sensíveis, Sim. né? Aqueles, a gente vai se lembrando agora, assim, aquelas diálogos do Padre Justino falando da Ana, assim, é tudo muito elaborado, assim, muito ser humano não é só um eles principalmente têm uma coisa assim que hoje em dia é rara, sabe? Eles respeitam o leitor de uma forma absoluta, né? Sim. Eles não tiram a gente para idiota, assim. Sim. E isso é fantástico. Eles tiram a gente para pessoas sensíveis. E eu acho que leva a essa sensibilidade, mesmo quando isso está meio perdido dentro da gente, né? Então, fazer leitura desses autores, assim, nos puxa para isso, né? Sim. É tão difícil fazer uma leitura conjunta de Clarice, porque a gente vai ter que lidar com coisas que, quando a gente lê Clarice sozinha, já são difíceis, né? Mas, ao mesmo tempo, deve ser muito bonito. Acho que um dia a gente vai ter essa intimidade para fazer uma leitura conjunta, assim. Esse nosso grupo é um grupo pequeno, mas que vem junto há bastante tempo, assim. Acho que um dia a gente vai poder colocar uma Clarice nas nossas leituras conjuntas, né? Ah, com certeza. Depois de a gente ler juntos esse, sofrermos e passarmos do inferno ao céu, acho que a gente já deu esse passinho, né? Já. A gente com certeza pode planejar aí uma leitura da Clarice no canal. Acho que a gente já tem um pouquinho de bagagem para isso, né? Um pouquinho de maturidade também ao discutir os textos e tal, porque como você falou, a Clarice é realmente uma leitura um pouco mais complicada. Eu acho que até por conta da subjetividade de como cada leitor recebe o texto dela, né? E eu acho que em fases diferentes da vida, porque eu também já fiz releituras de Clarice, eu li já quando eu estava no colégio, depois eu reli algumas obras depois de alguns anos, e agora depois de outros mais muitos anos. Então, eu acho que, por exemplo, A Hora da Estrela foi um livro que eu já li e reli duas vezes, assim, li no colégio, depois li mais depois de sei lá, X anos, e mais recentemente, uns anos atrás, aí eu reli. E eu acho que é sempre uma visão diferente que a gente acaba tendo dela, né? Da obra e tudo mais, mas eu acho que isso também não é só Clarice, né? A gente está acostumado já, quando faz uma releitura, entender que quando a gente relê, não necessariamente a gente presta atenção nas mesmas coisas, e isso é normal porque faz parte da gente, né? Faz parte de quem somos. Qual o leitor de agora? O leitor de agora não é o mesmo de anos passados, né? Então é isso aí que eu acho que é a beleza. E eu tô dentro de qualquer leitura da Clarice aí, com certeza. Já me convenceu, Malu. Vamos nessa. Sabe que o Pedro meu filho, ele tá no 9º ano. E a Uhum, leitura deste mês é A Hora da Estrela. uhum, Então, primeiro, ele vem me pedir, mãe, olha só, eu gosto de ler um capítulo. Eu gosto de fechar o livro quando eu acabo um capítulo. Esse livro não tem isso e tal. aham, Deixa eu faço uma divisão para ti. Daí eu dei uma lida no livro, não cheguei a nenhuma conclusão sobre divisão ali. ah, E aí eu falei para ele, olha, acho que tu vai ter que ler todo ele de uma sentada, se tu quer, porque eu não vejo alguma divisão para ser feita aqui. ah, Daí ele, mãe, mas é que eu queria entender esse troço, não sei o quê. Daí ontem de noite ele veio de novo com essa conversa, que ontem é o dia que meu marido faz plantão, ontem meu marido estava de plantão, aham, então a gente ficou conversando só os dois, né? uhum, E aí ele veio de novo com essa história. Daí eu disse, Pedro, acho que em primeiro lugar não te preocupa em entender, né? sim, Tu vai ter que viver esse livro. Esse livro é diferente, é um livro bem abstrato. Eu expliquei para ele o que ela significava dentro da literatura brasileira e tal. Eu disse, olha, tu tem que ver que tu tá lidando com a melhor escritora brasileira de todos os tempos. Eu já deixei ele, eu já tô doutrinando ele a saber isso, viu? sim, Aí eu disse assim, eu falei para ele, olha, é um livro que tu vai ler, reler várias vezes, mas assim, ó, então daí falei um pouco sobre a história, assim, sobre o iniciozinho da história, uhum, e tentei de alguma forma fazer, daí quando eu fui entrar mesmo, daí eu despertei a curiosidade dele, disse assim, tu vai ter que ler para saber o que acontece. uhum, Aí acho que agora ele finalmente vai ler. Não sei se esse final de semana vai ter feriado, quinta, né? Corpus Christi aqui. sim, Daí ele lida.
Eu não sei o que ele vai achar no 9º ano, eu não achei, não sei se eu achei grandes coisas. Se bem que eu já estava no 1º ano, já tinha lido bastante coisa, assim. Né? Era diferente, né? Era 1º ano do 2º grau agora. É, Eles têm um ano a mais, né? eu não sei você, Malu, mas você comentou que, inclusive, acho que esse livro que a gente vai ler depois no canal das Primas, você fez uma leitura já quando era no colégio, não é? E eu lembro que você comentou Sim, alguma vez que foi o seu professor que te deu, assim, eu acho que quando o professor de literatura, que não sei se hoje em dia também é esse nome, mas na minha época era, quando ele é bom, ele te incentiva a ler as coisas, né? Eu tive um professor e uma professora em períodos diferentes, muito bons, que eu acho que eu até comentei aqui já, eram fãs de quando eu li Clarice, quando eu li Fernando Pessoa, então são coisas que eu guardo do colégio. E foi influência deles, assim, praticamente, porque eu naquela idade não pegaria um livro desses por livre e espontânea vontade, entendeu? Mas pelo entusiasmo que eles traziam para a sala de aula e para, assim, no análise da leitura e tudo, inclusive outro também, que o Memorial do Convento também foi um livro que eu amei quando eu li no colégio, também por conta dessa influência dos educadores. Eu acho que isso é essencial, assim, porque se você ter alguém que seja o professor, ou que seja dentro de casa, que te dê essa, né, fala assim, quando alguém fala para você, nossa, isso é muito bom, é, é bem melhor, você fica curioso, né? Mesmo que você depois você não gostar, mas tudo bem, mas a pessoa te deu aquela. E é muito difícil não gostar, então eu acho que é muito legal. Eu acho que o papel dos educadores teria que ser esse, sabe? Não, você tem que ler porque você tem que ler, porque é importante, né? Assim, importante sim. mas. A gente tem que tentar atiçar, né, a curiosidade deles. Sabe que ele leu do Fernando Sabino, O Menino e o Espelho, e Aham, amou alguns anos atrás. E aí foi botar o filme, e ele acho que foi um dos que ele mais gostou. Daí o que eu tô vendo, assim, que esses livros bons. Ah, Revolução dos Bichos, ele leu esse ano e disse que é o melhor sim, livro que ele leu na vida dele, sabe? Então eu tô aham, vendo que quando tu dá um livro bom, né, as pessoas gostam, né? Os jovens gostam, assim. sim, E eu espero, né, que ele goste. Clarice é mais difícil, né? Hora da Estrela, assim, eu acho que ele principalmente, eu acho que, tipo, ele que não lê tanto, apesar de todo mundo achar que ele leu um monte, não, ele leu, é que o colégio dele tem um cardápio muito bom. sim, sim, Ele tem um livro por mês, geralmente são livros legais, sabe? Até Chekhov eles já botaram. aham, Então, isso tem ajudado, mas não é uma garantia, né? E eu me sinto numa responsabilidade enorme quando é sim. Clarice, assim, fazer ele gostar de Clarice, parece assim, que se ele não gostar, eu falhei em algum momento da minha maternidade, sabe? É. Mas eu acho que eu me lembro, assim, do que eu li dela, eu acho que A Hora da Estrela realmente é um dos mais acessíveis que eu li, assim, que eu tive contato, assim, e que eu, inclusive, reli. Complicado eu acho que sim, mas é um dos mais, eu acho que creio que é um dos mais acessíveis, né, da Clarice, assim, que dá menos margem para você querer desistir por causa da dificuldade, etc e tal. Então, sei lá, mas eu acho que é importante. E você vê, a gente também leu, né, no colégio e até hoje eu acho que é importante manter essa tradição de leitura, entendeu? Na A gente educação. gosta. E a gente gosta, então, né? Eu acho que quando o professor também é bom, vai muito também dessa questão do incentivo, né? E, e, É, uma coisa que eu lembrei, porque eu estava aqui olhando o prefácio de novo do livro aqui da crônica, Malu, e tem a questão do porquê que o Lúcio foi ele revolucionou um pouco a literatura nessa época aqui com a publicação dele, né, principalmente aqui da casa. Por quê? Porque era aquela época em que você tinha os romances regionais, né? Inclusive, ele fala aqui do Jorge Amado. Jorge Amado foi que, podem me cancelar, um dos autores que eu li também, eu acho que uns 2 ou 3 livros no colégio e não gostei.
não gostei na época e depois eu nunca voltei, entendeu? Eu nunca quis reler. É. Eu não sei você, mas assim, existe, né? Tem gente que pode falar assim, não, a Tatiana tá doida por não gostar, mas foi assim e depois não tive vontade de reler. Sabe que eu li no colégio Capitães da Areia e eu amei de paixão. Daí eu fui ler outros livros dele, assim. E, guria, não gostei daqueles de mulheres e tal. Mas, enfim, né? Não tenho que gostar de tudo. E aí também não voltei para eles. Capitães da Areia é um livro que eu guardo com carinho. Mas também não fiz releitura de Capitães de Areia. Sim. Na época eu li umas 20 vezes, então. A desculpa que era pro colégio. Mas, tipo assim, gostei de Gabriela, mas não amei de paixão. E as novelas que tinham dos livros do Jorge Amado eu gostava, achava muito legal. Sim. Mas os livros, assim, não me pegaram mesmo. Eu tenho muita vontade de ler Anarquistas, graças a Deus, da Zélia. Sim. Que eu não li. É uma coisa que está na minha TBR. Sim. Também não li, então podemos colocar, hein, Malu? Vamos colocar nas primas. Sim. Mas, então, eu acho que daí hoje que a gente pode falar um pouquinho aqui do Lúcio é que ele quebrou várias, assim, além do livro dele ser regional, porque ele trata de uma família, né, em decadência em Minas Gerais, né, com algumas, com uma figura ali, né, como que eu falo assim, demonstrando como era aquela sociedade um pouco ali, ele mostra ali a casa, né, em decadência já, porque a família já não era tão rica como antigamente, como há 100 anos, sei lá, precedentes, e a sociedade ali fofoqueira, uma vila pequena, então tinha toda essa questão regional, mas ele quebra com isso porque eu acho que o mais interessante disso é ele insere uma pessoa, né, a Nina, que fora desse ambiente. E eu acho assim, não sei se você tem uma opinião diferente, Malu, mas para mim, ela é a personagem do livro. Assim, total, não tem nenhuma outra. Ela é principal, ela é um tipo Hamlet do livro aqui, né, se fosse uma peça. Por quê? Porque tudo gira em torno da Nina, tudo. Né, todos os relatos são em torno da Nina, da beleza, da postura, de tudo que ela foi, né, que ela representou, e tudo que ela representou ao entrar na família, todo mundo só falava da Nina, né? Ficava até um pouco chato às vezes. Eu concordo contigo, e se tu for ver, nenhum capítulo não fala da Nina, né? Todos eles são para falar sobre as impressões sobre a Nina. Não tem, assim, nada, pelo menos que eu me lembre, de alguém que não tenha falado da sua impressão sobre a Nina. Não? Nenhum dos personagens que possa dizer eu não conhecia a Nina. Sim. Então, acho que isso aí é uma coisa que tu tem total razão. E uma coisa, guria, que eu acho, assim, que as coisas que surpreendem nesses romances, assim, para mim, os mais legais foram esse aqui, desses regionais. Grandes Sertões, não sei se dá para dizer que é regional, mas de certa forma, assim, são os que rompem bastante, assim, com aquele regionalismo meio chatoide, assim. Sim. Concordo com você. E o que é legal aqui desse é que eu acho que vai conversar um pouquinho com a próxima leitura, não sei, falando assim, por quê? Porque aqui na crônica a gente vê muito o interior dos personagens, né? Então a gente vê todas as ações por fora ali, tudo, mas o que mais importa são aquelas as sensações, ou seja, são exatamente as falas que não eram faladas, né? Que a gente não vê nas ações que eram descritas, mas porque estavam nas cartas ali, estavam nos diários, estava nos relatos, estava na confissão da Ana para o padre, estava na própria relato do padre. Então é explícito o interior dos personagens. Foi feito para mostrar esse interior, né? E eu acho assim que existe muita obra que trata disso muito bem, do interior de personagens, que eu acho que inclusive o nosso próximo autor aqui é o cara disso aí, assim,
indiscutivelmente. Só que eu acho que o Lúcio aqui fez uma coisa muito boa, assim, ele experimentou e deu certo, assim, ele fez, foi muito, foi certeiro, assim, ele conseguiu construir uma obra, a gente conversou falando que faltaram fechar algumas coisas, né, na história e tal, que a gente ficou meio ali, talvez por esse nossa cabeça moderna de querer fechar tudo e, né, De não querer fios soltos, né? exato. A gente está mal acostumado com a literatura contemporânea. Então, mas eu gostei, assim, eu reclamei, sim, não vou mentir. Achei, às vezes, bem, assim, Às carregado. vezes eu ficava muito brava com o livro, muito brava. Sim. E no fim a gente adorava, isso que é verdade. Tá vendo? É assim, né? A vida é assim. Sim. Jorge falava, não, tem que mudar uma coisa aqui, senão não tem por que falarem tão bem desse livro. Aí eu ficava, não, acho que o problema está em mim mesmo, o livro é Sim. fantástico. Aí depois, no final, me reconciliei 100% com o livro. Com certeza. Não, eu ia dizer isso, assim, que esses, eu vejo, assim, eu sou cada vez mais fã de Minas, porque a gente tem pessoas, escritores muito sensíveis lá, né? Sim. E o melhor poeta é Carlos Drummond de Andrade. Sim. Então, os caras bem servidos de gênios. Temos, com certeza. Eu acho que a gente tem uma gama aí muito boa de autores brasileiros, né? Desde Machado, né? A gente pode vir aí numa. Mas com certeza. E a gente nem leu tudo ainda, né, Malu? Acho que tem coisas que a gente não leu, como o Lúcio, não tinha lido nada dele e foi uma grande surpresa e foi muito bom. Falta muita coisa, muita coisa. Sim. Sabe que eu leio, eu gosto de ler os principais, assim, não gosto de ler. Como é que diz assim? Eu gosto de ler, não. Eu leio bastante as principais obras de cada autor, assim. Só que às vezes eu fico, assim, naquela obsessão literária, sabe? Uhum. Em alguns autores, assim, tipo a Clarice, tu pode ler a obra inteira dela que tu não vai, como é que a gente diz, te decepcionar com nada, assim. Mas essas minhas obsessões literárias, assim, já me levaram a ler muita porcaria, sabe? Sim. E eu acredito que, tipo, tu pega alguns autores aí que não tem como ser ruim, né? O João Guimarães, tudo que eu li até agora é bom. O Carlos Drummond eu leio, releio, e cada dia eu acho mais maravilhoso, né? Sim. William Meirelles também. Uhum. Então, assim, eu tenho que abrir, como é que diz assim, abrir mão do meu bairrismo, porque do Érico, assim, eu li e relia o Tempo e Vento e tal, e também o Incidente Antares, que eu gosto muito. E agora tô lendo os outros. Tô achando todas umas porcarias, sabe? Você estava fazendo um curso, não é? Eu tô fazendo curso, agora só falta o Senhor Embaixador. Aí eu Uhum. li Noite, li Caminhos Cruzados, que achei uma droga. Reli Olhar os Lírios do Campo, que é uma gracinha, mas para reler não vale, não é para reler, é para ler quando tu é jovem, assim. Uhum. E agora o Senhor Embaixador dizem que é muito bom, né? Vamos ver, vamos ver. Agora esse último vai ser o Senhor Embaixador. Então vou ter que ler o Senhor Embaixador. Sim. São esses escritores, assim, que a gente... que o Brasil, né, teve, mas às vezes tem um tipo o Érico, fora Incidente Antares, assim, eu acho que é só o Tempo e Vento, é só, né? Uma baita de uma obra maravilhosa, mas o legado dele é esse, sabe? Sim. E aí fora Incidente em Antares, né, que seja certo, né? Os outros, assim, não, até agora não me chamaram, assim. Já esses autores que a gente está falando até agora são autores que vale debulhar a obra. Sim, com Minha certeza. opinião, né, cada vez, né? Eu tenho um certo medo de pegar assim alguns autores que eu gosto muito e esgotar. Sempre tem alguma coisa que falta, né? Por exemplo, a Virginia Woolf, ainda não li tudo dela, mas ainda bem que eu acho que eu já reli muito do que eu tinha lido, eu acabei relendo, só que ainda tem coisa para ler. E aí eu fico às vezes com esse meio receio, até na releitura, né? Porque eu falava assim, será que eu vou gostar? Até o Faulkner, né, que tem um livro aí para... A gente já leu acho que uns 3 livros juntos, né?
E Sim, eu tenho um certo receio de, sei lá, ler mais um que falta, ou dois, não sei, e até uma McCarthy também, né? Ler aquela trilogia dele ali e não, talvez não achar tudo aquilo, porque são autores que tudo que eu li praticamente ali eu gostei. E o próprio Dostoiévski, tenho medo ainda disso. Porque ele tem uma obra bem vasta aí, né? E com livros e bem variado. menores, variado, e aí eu fico com essa mesma dúvida que talvez vai que acontece a mesma coisa que aconteceu com você e com o Érico, né, Malu? Vai que. Mas eu acho assim, ó, esses autores têm uma coerência maior na obra, né? Uhum. O Dostoiévski, ele realmente, assim, estava pronto cedo. E nem o Tolstói, né? Tu vê Felicidade Sim. Conjugal, é uma prova disso. Mas o Érico teve épocas e épocas, e acho que ele mesmo tinha completa noção disso, assim, que quando ele escreveu O Tempo e o Vento, ele estava em outro patamar, sabe? Uhum. Sim, pode ser. E tem aqui quem estuda ele, né? Coloca a fase tal do Érico, a fase isso, a fase aquilo, né? A fase Sim. urbana, a fase. E acho que não chega. Não chega a ser como o. Bom, eu não li todo o Dostoiévski, né? Mas que tem muita coisa de qualidade, assim. Eu botei agora no Clube do Livro ao vivo, né? Eu já tinha botado uma vez no Aham. Clube do Livro online o Noites Brancas, e aí uma das gurias falou, ai, mas é que eu esperava mais do Dostoiévski e tal, não sei o quê. Esse que é o problema, tu não pode querer o Dostoiévski de Crime e Castigo, o Dostoiévski desses calhamaços fantásticos para os pequenos, né? Sim, É sim. outra coisa. Mas é maravilhoso, assim, eu acho aquele livrinho fantástico, assim. E aí tu vê que ele era ele desde ele nasceu pronto, né? Sim, sim, também acho. Agora eu não vou lembrar o nome, eu li alguns pequenininhos lá dele, mas claro, não se compara, né, a gente fazer, sei lá, Os Irmãos Karamazov ou, Crime e Castigo, que nem se falou, só que o Idiota foi um que eu li já e eu já quero reler, porque eu gostei muito, 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 entendeu. Maravilhoso. O Homem do Subsolo, se tá, Também, tu acha o livro fininho, sim, tipo Noites Brancas, e não é o que tu queria. Pega ali o Homem do Subsolo, que é um livro pequenininho que vai acabar contigo em 2 minutos, é, é aquele, né? sim, O Eterno Marido Tu não também consegue ler rápido aquele livro. é pequeno, O Eterno Marido, e é muito bom também, entendeu. Já dá É. para sentir quem é o Dostoiévski, né, o que você pode esperar dele, até porque eu acho que eu li O Eterno Marido, e aí eu comecei a ler O Idiota, assim, sabe daquela mostra no Kindle que a gente começa a ler? Aí eu não Sim. conseguia parar, e eu li acho que uma parte do livro já, que, né, eles normalmente separam em partes, e daí se ela tem X capítulos, aí eu falei: "Nossa", e eu nem sabia, nem tinha visto o calhamaço que era, sabe. E aí eu falei Uhum. e comecei, eu li em 2 meses, mas foi assim, quando eu comecei eu não queria mais parar, então eu falei: "Então agora vai, né, vou ler". Aí foi uma leitura muito boa, eu adorei muito. E eu não sei se a gente pode já falar, Malu, ou se a gente vai falar mais do Lúcio, se a gente pode então, já que a gente estava falando do Dostô aqui, se a gente podia falar qual é a nossa próxima leitura ou se a gente ainda vai, falar mais um pouquinho do Lúcio. Eu vou falar um pouquinho sobre o filme, mas vamos falar, já que a gente já está falando dele. Eu não li O Eterno Marido ainda, agora já fiquei louca para ler. Mas a nossa próxima leitura, então, é o meu primeiro Dostô. Vai ser para mim uma releitura depois de quase 20 anos. Temos Que Os é, Os Demônios. eu li esse livro para fazer um paper de filosofia e nada mais, nada menos, meu paper era sobre o sentido da vida. Porque do alto dos meus 16 anos eu tinha certeza que eu sabia que eu ia chegar à conclusão do que era o sentido da vida, fazendo um paralelo entre esse livro, Os Possessos, e o livro que era o livro principal do. A gente ficou um ano lendo coisas para complementar essa leitura, que era O Estrangeiro do Camus. Aí Uhum. cada um foi por um lado para, né, fazer o tal do trabalho, e eu fui para o lado do Dostô.
Sim. Gente, como a gente é presunçoso na vida, meu Deus, que loucura. Mas você gostou, né, Malu, quando você leu? Ah, eu amei, eu amei. Eu tinha certeza que eu tinha entendido tudo, óbvio, né. Eu achava que eu era a única pessoa que tinha descoberto Dostô no mundo, que e assim, ó, bah, fiquei apaixonada, assim, virei uma filósofa, na minha opinião, óbvio. Sim. Eu não sei o que a professora achou. Mas eu acho que isso é bem legal, assim, eu acho que essa a gente ser tem até uma explicação talvez da gente ser assim, mais jovem, né, de querer ter mais, certeza das coisas e ter mais certeza de que sabe mais, e isso aí ao longo dos anos a gente vai percebendo que, puf, a gente não sabia nada, né. É, E eu acho isso interessante, porque quando eu me lembro também lendo lá Virginia Woolf e tal, eu me achava, entendeu, achava que sabia tudo, depois aí a gente chega você nessa estava super idade e não sabe mais. intelectual. Sim, Ai, é um sarro, né, guria, mas é sim, bom, né, como é bom um livro bom que a gente fica, com isso marcado, assim, eu me lembro, assim, a alegria que para mim foi ler aquilo, foi ler aquele Calhamaço, foi, terminar um Dostoiévski, foi o primeiro que eu li, e, gente, é fantástico, assim, a gente lembra, as leituras boas a gente lembra, pode não se lembrar nenhum detalhes, óbvio que eu não me lembro nenhum detalhe do livro, mas a gente lembra o bem que ele nos fez, né, o sim, quanto nos fez crescer. sim. Mas então, vamos lá. Antes de fechar aqui, pra deixar a Malu falar mais um pouquinho do Lúcio, nós vamos falar que a leitura, a gente vai fazer ainda um vídeo para falar um pouquinho mais, das edições, da divisão que eu já estava aqui, olhando aqui, eu acho que cabe direitinho, um calhamaço bom para a gente ler aqui no canal, e não fica pesado a leitura de ter que ler um monte, assim, de uma vez, por semana, eu acho que tá dentro do que é a proposta aqui do canal das Primas, mas a gente volta ainda para comentar um pouco do livro, das edições, né, tem sempre a 34, tem a coleção inteira do Dostoiévski, mas tem outras edições por aí, e a gente vai buscar trazer aqui para vocês depois um pouquinho mais sobre elas. E agora a gente então vamos voltar para o Lúcio, que é o nosso O, autor. no- o nosso objetivo desse vídeo, né? É, Lembrando, Guria, que a grande descoberta foi que agora 34 tem no Kindle. Esse livro ainda não tem, mas provavelmente terá, né? pode ser que tenha, exatamente. 34 se rendeu ao Kindle. Não sei se eu fico feliz ou triste. Ah, é uma boa, né? Para quem tem gente que, assim, tipo eu, às vezes tem os dois, né? Tem edição física e tem no Kindle, porque é a vida, né? Às vezes você não pode levar um calhamaço inteiro na bolsa, você pega e põe o Kindle lá e usa. Exatamente. Os nossos calhamaços eu sempre tenho, e muita, na maioria das vezes na mesma edição, inclusive. Exato. Fora um Babi, eu tinha uma edição em cada lugar, É, os outros todos eu tinha na mesma edição, assim. sim. Esses russos principalmente. É, Para eu poder ler quando eu viajo, poder ler na cama e poder ler, fazer essa leitura mais profunda assim que a gente faz para os vídeos. sim. É, eu gosto. Não, eu ia falar sobre o filme, então, né? Eu terminei de Isso. ver o filme. É um filme que está remasterizado pelo Canal Brasil no YouTube. Teoricamente é todo filme, né? Mas eu não sei se não tem uns cortezinhos, assim. Porque, claro, é um filme bem antigo e tal. Eu vi que as escolhas do autor não, do diretor, não sei quem é que faz as escolhas para o filme, são muito boas, assim, né? Claro, ele não pega todo o livro de cabo a rabo, e ele termina antes do nosso final, né? Do que a gente vê. Ele pega uma Ana muito louca, assim, umas risadas muito malucas, assim, então ele pega esse lado B da Ana bem forte. Todos os atores maravilhosos, todos eu achei. O cara que faz o Timóteo, principalmente, né? Ele ganha o filme, a cena final é com ele e dá para entender assim um pouco dessa paixão dessas atitudes dele ali no enterro, né? No enterro não, Uhum. no velório, a forma como ele se sente em relação a Nina naquele momento, né? Enfim, gostei muito. A Beth é ótima. Os dois irmãos são como tem que ser, assim, achei bem. E acho que vale muito a pena. O filme não é muito curto, assim, tem uma parte meio
meio pornô, que agora está sendo, né, todo mundo está achando horrível, troço pornográfico, o fim da picada. Tem uma parte assim, que é as cenas de sexo da Nina com o não filho dela, né? Aham. E é isso, assim. Eu gostei, sabe? Acho que os pessoal que é fanático pelo livro vai achar que falta muita coisa, mas não tem como fazer um filme, sei lá, um seriado, mas eu acho Uhum. que o cara captou uma coisa bem forte ali. Sim. E a Nina tá maravilhosa. Estou fã número 1, já tinha falado para vocês que tinha amado a Nina da Norma Bingle e continuo apaixonado por ela. E você sabe de quando é o filme, Malu? Quando foi? Eu acho que 78. Tá. Uhum. É um filme, é um filme que é antigo, mas não é mais velho que eu, sabe? Sim, sim. Não, interessante às vezes eu fico me perguntando por que que algumas coisas saem fora do nosso radar, assim, né? Assim, por exemplo, o Lúcio eu não, me era totalmente desconhecido. Eu só Pois fiquei sabendo pela bolha. e tu sabe que é um troço tão. Ele era um cara tão amado, não só pela. E tão assim, a obra dele era tão venerada que o filme. Ele foi feito. A música toda do filme é feita pelo Antônio Carlos Jobim. A música é Uhum. maravilhosa, né? Não tem explicação. A música é muito, muito boa. Então, eles estavam querendo fazer uma coisa que fizesse jus à obra dele, né? Sim. Então, acho que para Brasil foi um troço equivalente assim, a esses filmes que a gente vê com antigos de Hollywood com os grandes compositores, né? Aham. Sim. Sim, Pegaram um interessante. grande compositor brasileiro, uma grande obra brasileira, atores fantásticos e fizeram um grande filme, né? Pena Sim. que a gente fica essas remasterizações assim não são tão perfeitas. Acho que na época também não era tanto, mas cada vez acho que isso aí vai melhorando, né? As pessoas vão resgatando isso, né? Sim, pode ser. Vou procurar para assistir, Malu. Agora, Procura bem no YouTube, assim, bem tranquilão, assim. sim. Fiquei curiosa para ver o ator que. Você achou mais informações sobre o ator que faz o jardineiro, não? Nada, Ah, nada. Procurei por tudo. O André Jardine mistério. é o mesmo ator e não tem em lugar nenhum informações do cara. Fiquei meio Hum, obcecada por isso quando eu vi o início do filme lá. Quando eu comecei a ler o livro, eu vi o início do filme. Daí quando começou a passar um pouco para não ter spoiler, eu parei de ver. aham, E naquela época eu já fui atrás do cara, né? Porque eu vi, que todos os grandes atores, vocês vão ver direto, assim, uns vocês vão reconhecer, vocês, né? A nossa geração vai reconhecer direto das novelas. sim, Mas eu esqueço quando a gente está falando para muita gente de 30, de 20, de 30. sim. Mas a gente reconhece direito. E o cara não, e o cara é super bonito, assim, tu fica, quem é esse louco? Quem é que ele virou, né? Aham. E nada, não tem uma pista dele. Que bom. Bom, então vamos lá. Se você souber quem é o ator que faz o jardineiro e que depois também é o mesmo que faz o André, né, Malu? Ganha um doce. É isso. Comenta aqui Ganha com a um doce. gente. Se você é o ator e está vendo, comente aqui. É. Sim. Então, encerramos mais uma leitura no canal das Primas, com chave de ouro, um autor brasileiríssimo, com uma obra muito boa, brasileiríssima, direto de Minas Gerais e Rio de Janeiro, são lá os dois polos ali, Cenários. né? E vamos se vocês tiverem. A gente comentou, né, Malu? Deixa eu falar de novo aqui, porque tem gente chegando nova no canal e tal. Quando a gente chegar nos 1.000 assinantes do canal, vocês vão poder escolher qualquer livro que a gente vai ler, né, Malu? Então, Qualquer um. vão pensando aí. Se tem algum que vocês querem, que vocês não estão contentes com o que a gente está escolhendo, é bom vocês ajudarem aí a compartilhar o canal para a gente alcançar esse número de assinantes logo. Precisamos de 1.000 assinantes. Por Sim. favor, curtam, compartilham e se inscrevam e ativem o sininho. E continue recebendo e acompanhe as primas com o projeto Shakespeare também. Estamos aqui nos finais de semana sempre comentando uma peça de Shakespeare. Temos várias comentadas já. Podem ir lá e assistir os nossos vídeos mais antigos. Temos um super cardápio. Sim, o cardápio das primas está completo. Vocês estão perdendo aí muito
assistindo todo esse conteúdo que todo mundo já viu, vocês podem ver os das primas aqui. Então é isso. Então Nos tá. vemos no próximo vídeo. Surpresa, vamos falar um pouquinho mais da próxima leitura. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.